Olá, nós estamos iniciando mais uma jornada pedagógica e eu quero começar cumprimentando as nossas professoras, os nossos professores, as nossas coordenadoras pedagógicas, os nossos coordenadores, as nossas diretoras, os nossos diretores, as nossas queridas meninas e meninos que estão o tempo todo nos apoiando na cozinha, na limpeza, recebendo os pais, todo esse trabalho que acontece todos os dias dentro da escola e que tem um valor imenso. Quero cumprimentar a todos e convidá-los para estarmos juntos nesse tempo que vamos tratar de assunto tão importante, que são as relações étnico-raciais e de gênero dentro das nossas unidades. Eu fico bem feliz e honrada por fazer parte deste grupo que vai dar um início de conversa para este assunto tão caro, tão importante, e que nós vamos entender no desenrolar da nossa fala que todos nós somos atravessados pelo racismo. Nós vamos desenvolver um pouquinho um raciocínio que irá nos ajudar a pensar, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para o nosso entorno, olhar para o nosso território, olhar para as nossas questões, para o nosso planejamento diário, olhar para as nossas atitudes e vermos o quanto somos atravessados pelo racismo. Olhar para as nossas crianças, olhar para aqueles que estão ali todos os dias conosco e vermos o quanto o racismo nos atravessa. Esse início de conversa terá a presença de supervisores da nossa DRE e que trarão um pouco dos conceitos, das suas histórias, dos seus relatos de vida e de suas proposições. Nós vamos criar, com certeza, um momento de reflexão e um momento que nós vamos parar para olhar para isso, porque nós só podemos combater o racismo se nós tivermos um apelo interno de valorizarmos as questões da vida. Que essa jornada seja um marco, que essa jornada seja um disparador de compromisso de toda a Diretoria Regional de Educação Freguesia. Que seja um marco antirracista na DREFOL. Que seja um compromisso ético, político, de todos os educadores em todas as instâncias. Que contribua para uma educação antirracista e não sexista, como princípio e como proposta. Que nós possamos aprofundar os conceitos fundamentais, porque os conceitos fundamentais, eles precisam estar na nossa mente, nós só conseguimos visualizar algo que tenha nome, por isso nós precisamos de conceitos, nós precisamos nomear as questões para que elas possam ser pensadas. Por isso a importância dos conceitos fundamentais. E que seja, como compromisso da DRE, uma discussão permanente, que se inicie nessa jornada, mas que não acabe aqui. Que seja um início e um marco de um caminho que nós vamos percorrer juntos. E que essa jornada possa alimentar o nosso olhar, alimentar o nosso debate para desnaturalização de práticas racistas e sexistas. E para dar início, nós vamos convidar para este momento, para a nossa conversa, o nosso querido supervisor Manuel. Manuel é um professor, supervisor que trabalha conosco, e é um poeta, é um homem negro, e que vai poder compartilhar com todos um pouco da sua história, da sua trajetória, e mais do que isso, nos fazer refletir sobre os conceitos que nós precisamos e que são tão importantes. Manuel, bem-vindo. Boa fala. Obrigado, Elaine. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Manuel, supervisor escolar. Iniciei este ano na DREFOL e já venho fazendo a discussão sobre as questões étnico-raciais. Iniciei em maio do ano passado na Capela do Socorro e venho trabalhando desde o dia que eu comecei a dar aula
na rede estadual sobre as questões das relações étnico-raciais. Ou seja, faz 22 anos. Então, primeiramente, deixe-me me apresentar. Sou formado em Ciências Sociais, tenho pela Fundação Santo André, sou um homem negro e nordestino. Atualmente me considero, gosto de ser chamado de afro-nordestino. Na realidade, essa é uma das características aí que eu gosto, não vou negar as minhas raízes, certo? Diante disso, não posso negar também todas as pessoas que vieram lutando contra a desumanização. Então, durante a nossa conversa, nosso diálogo, nós vamos trazer algumas pessoas, porque a luta não começou hoje. A questão de desumanização, ela vem desde o momento que houve a escravização dos povos, seja dos povos originários, certo? Os povos indígenas, mas também os povos que foram sequestrados de África, ok? Tem alguns conceitos que a gente vai discutir, conceitos básicos, mas que antes disso eu gostaria de pontuar algumas situações. Essa oitava jornada, ela traz um tema que ele é corriqueiro, ele está todos os dias na nossa realidade, todo dia no nosso cotidiano. Basta a gente ligar a TV, ir para os meios das redes sociais, você vê ataques que tem todos os dias, você tem a questão da desumanização com alguma pessoa, ou seja, criança, ou seja, o adulto, como é o caso da nossa amiga, professora Ana Coteban, Ana Paula Pereira Gomes, da MFEM, aliás, Lineu Prestes, que foi atacada de uma forma covarde, numa lista de chamada, no local onde deveria ter o nome da professora, estava escrito macaca. E isso é algo que acontece todos os dias. Todos os dias, as nossas crianças, os nossos professores, os seres humanos, por simplesmente ter uma cor diferente, ela é atacada. Ok? E isso acontece isso também acontece na educação infantil. Porque essa criança que está na nossa sala, ela tem relações fora da sala de aula. Então, é algo que todos os dias as nossas crianças, todos os dias a gente vê na mídia ataques racistas. E aonde é que a escola entra nisso? A escola tem que entrar como um combatedor. Eu não posso ver a criança ou o meu aluno ser desumanizado e eu não tomar partido. Eu não vou lá, eu não defendo, certo? Cabe à educação combater essa onda racista. Quando você presencia, você tem que tomar atitude, certo? Eu começaria aí, vou passar uns slides, com a Macota Valdina, que dizia que eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados. Então, veja, é um povo que teve história. Nós somos um povo que tivemos uma história que é negada. Quando a gente pega e vai estudar sobre África, primeiro que se acha que a África é um bloco. Não é um bloco. São 54 países. E, infelizmente, se a gente pergunta para um grupo de professores, dificilmente os professores conseguem falar, nós, professores, conseguimos falar 20 países. Então, há um desconhecimento do continente. Tanto que há confusão de achar que a Jamaica fica no continente africano. Então, é ver o continente com N
N países, certo? Com N religiões, com várias religiões, com vários idiomas, certo? Com várias culturas. Então, tem que ver a diversidade que existe. Da mesma forma que a gente vê essa diversidade na nossa sala de aula. Para falar de relações étnico-raciais, não tem que inventar o eixo. Você precisa simplesmente olhar para a sua sala de aula. Essa é a proposição, e para fazer a discussão das relações étnico-raciais, é necessário aí ter conceitos básicos, conceito como raça. E aqui a gente está falando raça não no sentido biológico, mas histórico e socialmente criado. E também saber de leis. Nós temos algumas leis que são leis que o combate do racismo, o combate da desumanização do ser humano, ele não começou da agora. Desde o momento em que iniciou a escravização, iniciou a resistência. Ou seja, desde que o primeiro escravizado foi trazido para cá, certo? Começa a resistência da sua não desumanização, ou seja, a resistência. A nossa história é uma história de resistência. Nós temos algumas leis, certo? A Lei 716, que é a Lei CAO, que é de 89, a Lei 10.639, que é de 2003, e nessa lei já definia o seguinte, que é obrigatório, ela altera a LDB, a nossa lei maior na educação, ela altera e diz que a partir dessa lei seria obrigatório a história e cultura africana e afro-brasileira, certo? Que foi alterada também, houve alteração em 2008, com a Lei 11.645, que ela vai ampliar o quê? A partir, é obrigatório obrigatório ensinar a história e cultura africana e afro-brasileira e também indígena. Ok? Então, aí amplia, porque também tem os povos originários que foram dizimados e continuam sendo dizimados, certo? Não é só a questão, quando fala relações étnico-raciais, não é só o negro, tem o indígena também, que invadiram as terras aqui, não houve descobrimento no Brasil, foi uma invasão do europeu que implantou e exterminou os povos que foram contrários a eles. Ok? Então, são conceitos, são leis que têm que ser cobradas, têm que ser colocadas em prática. Ok? E com relação, tem a Lei 15.993, de 2013, que é a lei de cotas, certo? Muitas pessoas vão falar, mas as cotas, eu sou contra a cota. Se você é favorável à diversidade, está no teu discurso que você é favorável à diversidade e você é contra a cota, então você não é favorável a nenhuma coisa e nem outra. A cota mexe na questão do privilégio branco, que a supervisora Adriana vai falar, certo? Ela mexe na estrutura, no racismo estrutural, então começa a aparecer os negros não na posição de inferioridade, mas na posição de destaque. Okay? Então, é uma lei importantíssima. Não vai resolver o problema, mas ele põe em evidência, ele começa a mexer nessa sociedade que é calcada, tem a base o preconceito racial. Preconceito racial não, perdão. O privilégio branco. Ok? A questão de etnocentrismo, quando você, a baliza de tudo é por meio da sua raça, certo? E aí a gente vê nos meios
nas conversas, se valoriza muito a cultura eurocêntrica, europeia, e esquece que os outros continentes também contribuíram para o desenvolvimento do pensamento, desenvolvimento da... Tem cultura lá, não tem cultura melhor e pior, não há uma hierarquia, é só apenas diferente. Certo? A questão do eurocentrismo também, que está posto aí, sempre a base é Europa. Tem contribuição dos outros. Ok? Continuando. E branquitude, que a Adriana vai falar. Pode passar. E aí, um conceito básico que é negro. O que é ser negro? Certo? Tem gente que fala assim, há uma confusão, se chama de negro, se chama de preto, o que eu faço? Na dúvida, chama a criança pelo nome. Ela registrou um nome. Se você tem dúvida, se você não sabe se vai chamar de preto ou de negro, certo? Chama pelo nome. O conceito negro foi recuperado pelos movimentos sociais, que negro é aquele que não se rendeu, aquele que não foi domesticado, aquele que não foi dominado, e ele lutou e luta contra a desumanização dele como ser humano. É assim que a gente considera. Por isso que eu me considero negro. Certo? A luta, ela vem constantemente, ela é diária. Cada vez que você é desumanizado, cada vez que uma criança é chamada de macaco, você tem que mostrar e mexer na autoestima dessa criança. Mostrar que é errado e que estão cometendo um crime. Certo? Ok? Vai passar? E aí a gente tem um discurso de que todos nós somos iguais, né? Basta você perguntar assim, qual é a cor dos que estão na prisão? Qual é a cor dos subempregados? Qual é a cor dos que estão na faxina? Será que isso é natural? Certo? Eu sou de um tempo que tinha uma música que dizia assim, precisa ser de moça, boa aparência, a secretária. O que é essa boa aparência? É não ser negra. Certo? É exatamente isso que está implícito. Tiraram a boa aparência. Certo? Mas, como dizia a Preta Rara, ela começou a mandar o currículo dela e ela começou a não colocar foto. Aí a pessoa, quando ela chegava, ela formada, etc., a pessoa fala assim, é você? Ou seja, foi um meio dela chegar, pelo menos, até a empresa. Pode passar? Essa é uma imagem que foi do Dia da Consciência Negra que o Angeli fez, ele foi muito feliz, do meu ponto de vista, porque demonstra, mesmo no Dia da Consciência Negra, como o racismo é uma questão de poder e poder econômico, certo? Você tem uma questão posta aí, que é você tem que marretar para sobreviver. Não dá para você descansar nem no dia que é o Dia da Consciência Negra. Pode passar? Mas, afinal, qual é a diferença entre preconceito, racismo e discriminação? A diferença que causa uma certa confusão, mas preconceito todos nós temos. Preconceito é quando você julga o outro sem nenhuma base científica. Você julga pela aparência. Certo? Enquanto tiver na sua cabeça, não vai ter determinados problemas. Mas a partir do momento em que você coloca em ação, deixou de ser preconceito e passou a ser discriminação. E é exatamente aí onde a lei pega. E racismo, você avalia o ser humano pela raça.
certo? Você coloca uma hierarquia. Isso aconteceu, por exemplo, no nazismo. Você inferioriza o outro, colocando que sua raça é superior à outra. Mas você pode fazer, hoje em dia, já vou adiantando, você não utiliza mais o conceito de raça, mas você utiliza o conceito de etnia ou de cultura. Então, você hierarquiza da mesma forma. Só mudou o nome. Você continua na mesma dinâmica de inferiorizar fulano de tal, não tem cultura. Basta ver como é atacado o nordestino. Então, você coloca uma cultura como aí a questão da cultura, a cultura erudita e a cultura a popular. Então, você inferioriza a cultura popular. Ok? Pode passar. E aí é isso. De acordo com Carlos Moon, que é um estudioso aí, ele fala o seguinte: diferença entre preconceito e racismo. Segundo Carlos Moore, a confusão entre racismo e preconceito é evidente. Ora, os preconceitos não são necessariamente manifestações de racismo. Pelo contrário, é o racismo que gera os piores e mais violentos preconceitos. Dentre eles, o mais profundo e abrangente é a noção da inferioridade e superioridade inata entre os seres humanos. Ou seja, o racismo leva você a crer que tem gente que já nasce inteligente, certo? Quando não é verdade. Pode passar. O racismo para a Nilma Lino Gomes. Ela diz o seguinte: o racismo é, por um lado, um comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes, do ódio em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial observável, por meio de sinais tais como cor da pele, tipo de cabelo, etc. Ele, por outro lado, é um conjunto de ideias e imagens referente a um grupo de humanos que acreditam na existência de raças superiores e inferiores. O racismo também resulta da vontade de impor uma vontade ou uma crença particular como única e verdadeira. Certo? E aí você tem esse racismo também na questão religiosa, quando eu imponho a única religião, só o meu Deus é o Salvador. Então, você tem outras formas de manifestação do racismo. Racismo é uma questão de poder. Certo? A Adriana vai falar um pouco sobre a branquitude, e nós vamos ver como funciona um pouco, mas assim, não dá para você falar em racismo reverso. É poder. Quem é que decide na sociedade? Isso é importante observar. Quem é que está nos cargos de decisões? Aonde encontram os negros? Nós somos mais de 54% da população. Qual é a nossa representatividade? Onde é que a gente aparece? Vai passar? Discriminação racial, já abordei aí, mas vamos... E etnia. A etnia, eu também já adiantei, como diz a Nilma Lino Gomes, é trocar 6 por meia dúzia. Você troca a raça por etnia, mas a dominação continua. Ok? Tem um poema aqui, que saiu no Cadernos Negros, número 42, chama-se Safra. É bem adequado para nós estamos em novembro. E ela diz o seguinte, a Alessandra Sampaio diz o seguinte: novembro, tempo de frutos, cabelo crespo assumido, autoestima negra elevada, consciência fortalecida.
Você que sempre torceu os lábios às questões étnico-raciais, recolha seu falso sorriso e convites para atividades pontuais. Não venha com seu preconceito, com Novembro Mega Show, nem fale em consciência humana. Mais um argumento que o racista inventou. Corra logo, procure aprender. Dia 20 exótico, a gente rejeita. Nesse mês, você pode até semear, porém, em novembro é tempo de colheita. Passou? Então é isso. Nós temos aí uma manutenção de privilégios. Pela imagem dá para notar, mas quem vai falar sobre isso vai ser a Adriana. Espero que cidadania é outra questão que a gente vai ter que ver. A ideia de que todo mundo é cidadão é algo que tem que ser questionado. A gente não pode naturalizar nada. Cidadão é aquele que mora na beira do córrego, e cidadão também pode ser aquele que mora em palácios. Os dois são cidadãos. Mas há um fosso de desigualdade social no país em que a gente habita. E há uma manutenção desses seres humanos sempre no mesmo lugar. A educação ajuda a você visibilizar, você notar essa diferença, conscientizar, que não é natural. Então, é desnaturalizar. Voltando, como eu havia falado, eu tenho referências. É isso que exatamente na educação a gente precisa, referências. Então, a luta não começou agora. Eu trago comigo Lélia Gonzalez, trago comigo Carolina Maria de Jesus, eu trago comigo Maria Beatriz Nascimento, Luiz Gama, comigo também Clóvis Moura. Tem N pessoas aí que lutaram, Solano Lopes, etc. É preciso que nós, educadores, peguemos esses referenciais. Se você tiver dúvida, tem literatura. Nós temos a Nilma Lino Gomes com esse livro, nós temos esses referenciais aqui, orientações curriculares. Então, há materiais, certo? Sabendo que assim não pode ser algo pontual. Não é só em novembro que eu tenho que usar. Somos negros todos os dias. A primeira coisa que aparece no negro é o corpo. Não temos como nos esconder. Eu agradeço, espero ter contribuído. E é isso. Passo a palavra agora para a Elaine. Muito obrigado. Obrigada, Manuel, por esse tempo tão interessante e questões que você trouxe, conceitos que são importantes nós termos e conhecermos. E eu queria voltar um pouquinho, né, e trazer um pouquinho... Deixa eu só abrir aqui. Falar um pouquinho de onde eu vim. Eu sempre falo que eu nasci, cresci no território da freguesia, né? Cresci perto da EMF Érico Veríssimo. Conheço bem esses espaços, as pessoas falam, puxa, você conhece esse território de cabeça. É verdade, conheço mesmo. E eu sou filha de mãe branca e pai preto, então eu posso dizer para vocês que eu sei, eu vivi, eu senti e chorei discriminação e racismo na pele. E sempre estudei, na minha escola básica foi na escola pública, e tinha um texto que nós a gente recebia alguns livros, né, de poemas, e no meio desses poemas havia um que marcou a minha história, eu vou falar para vocês. Como vai, dito de argola, de mão no bolso emproado? Você não vai hoje à escola? Mas que moleque danado! Pensa de certo que é gente, parece até que cresceu. Mas seus cabelos, viu pente? O que foi que aconteceu?
Tira essa argola da orelha. Veja no espelho a sua imagem. O que você se assemelha? Um negro, preto, selvagem. Esse texto, esse poema, estava nas cartilhas que nós usávamos, que eu tive como um presente quando eu aprendi a ler e escrever. E é muito comum nós ouvirmos uma fala: eu não sou racista, eu não agrido ninguém deliberadamente, mas isso está longe de ser verdade. Porque o racismo, ele nos atravessa enquanto sociedade em todas as esferas: saúde, educação, família, política. O racismo define papéis, o racismo, ele define escolhas, o racismo, ele define pertencimento. Muitas vezes define quem vive e quem morre. Nós somos um país racista. E nós somos um país racista porque o nosso país, ele possui um racismo sistêmico. O racismo, ele vai gerando as segregações, e ele é sistêmico porque ele está em todas as esferas, ele está presente em todos os lugares. Ele faz a divisão racial das raças, espacial das raças. Ele diz quem vai morar em determinado lugar e quem vai morar nas franjas da cidade. O racismo define onde nós podemos ir, onde nós não podemos entrar. O racismo define quem vai nos olhar torto, quem vai seguir os nossos filhos dentro dos shoppings. O racismo nos traz, coloca as pessoas dentro de guetos e elas se sentem ou não pertencentes daqueles lugares. E eu vou usar nessa fala o Silvio Almeida, ele é inclusive bibliografia do nosso concurso, e ele trata de algo essencial para a gente entender racismo. Racismo estrutural. E ele traz 3 concepções, que não vai dar para a gente trabalhar muito sobre isso, mas, assim, para que a gente consiga iniciar isso, entender, refletir sobre nossas ações diárias. Ele fala de concepção individualista, concepção institucional e concepção estrutural de racismo. Racismo individualista, ele está ligado a um comportamento de discriminação direta, calcada nas relações raciais, dirigidas a uma pessoa ou um grupo. Então, quando nós olhamos, quando nós vemos na televisão aqueles fatos pontuais, né? Aquela comerciante que falou para a moça: eu não preciso do seu dinheiro, eu não quero dinheiro de preto. Isso é um racismo pontual, né? Ele aparece como um comportamento, e quando isso aparece, todos nós ficamos consternados, ficamos bravos, né? Enquanto sociedade, a gente fica comovido com essas questões. Mas, apesar disso, a gente muitas vezes não consegue perceber que as outras formas de racismo, elas estão tão incutidas na nossa sociedade que a gente levanta uma bandeira quando existe um ato individualista, individualizado ali, mas a gente não percebe. Por exemplo, a gente liga a televisão e a gente não se importa de que na bancada de um jornal só tem brancos. A gente nem percebe que não tem preto, né? E isso vai nos mostrando que a nossa percepção, ela também está completamente estruturada nesse movimento racista. E tem 2 coisas que o Manuel falou. Primeiro, racismo é crime. E o racismo, do ponto de vista do indivíduo, ele desumaniza. A forma mais cruel de você tratar alguém é desumanizá-lo. E o racismo desumaniza. A concepção institucional, ela vai tratar da questão das organizações de Estado.
Então, a sociedade, ela funciona, se nós pensarmos, né, no nosso país, nós temos diversas instituições políticas, econômicas, instituições públicas, privadas, nós temos o legislativo, o judiciário, as universidades, as empresas, e todas essas instituições, elas se mantêm numa lógica racista. Ou seja, as leis que imperam, elas favorecem um tipo de pessoa. Elas favorecem, elas dizem para a gente quem vai chegar nas esferas de poder e quem não vai chegar nas esferas de poder. Isso é racismo institucional. As instituições, elas funcionam de tal forma que a gente acha que é normal. E nós estamos dizendo que isso não é normal. Isso é a forma como nós nos organizamos, como o nosso país está estruturado. Ele está estruturado num modelo racista, uma organização racista. Tem um exemplo muito fácil da gente compreender. Das instituições de ensino públicas, de ensino superior públicas, 97% os reitores são brancos. Nós estamos falando de instituição pública que produz conhecimento, que nós estamos falando de pesquisadores, nós estamos falando que nós estamos formando nessas instituições federais os nossos profissionais que vão estar na elite do conhecimento. E nós temos como reitores 97% de brancos. Onde estamos nós, os negros? Por que nós não estamos nesses lugares de poder que vão definir políticas públicas? Isso é racismo institucional. E esse racismo institucional, ele vai manter o racismo estrutural. Então, quando a gente pensa de estrutura, vamos pensar, por exemplo, quando vamos construir uma casa, né? Você estrutura aquilo com fundamentos bastante importantes para que aquela construção não caia. Então, o que a gente percebe? No nosso país, o racismo estrutural, o racismo é o estruturador da sociedade. Ele mantém as instituições funcionando e, ao mesmo tempo, ele mantém a sociedade. É uma linha, é cíclico. E a gente traz até um outro conceito, que é o racismo sistêmico, ou seja, o racismo ele vai transcender, ele vai passar por todos os espaços de convivência, de poder, de relacionamento, de percepção, de escolha. Ele define tudo isso. E quando nós não pensamos neste assunto, a gente diz, isso é normal. É como se a gente nasce e recebe lá um legado. E nesse legado existe a legalidade, existe o funcionamento, existe algo que dentro de nós já fica pronto. Funciona deste jeito. É assim que funciona. Isso tem um nome, racismo estrutural. Então, são todas as estruturas de poder, de funcionamento, de conversas, de conexão, de conhecimento coletivo, tendo permissão ou não de fazer parte de uma concepção coletiva de pensar, compreender e atuar na sociedade. Isso está impregnado. Quando eu digo para vocês que eu tenho de memória um poema, esse poema já me diz, quem é esse preto? Quem é esse dito de argola que não quer estudar, que é preguiçoso, que não penteia o cabelo, que afinal é um selvagem? Isso está impregnado. Eu tenho um poema, e os poemas atingem a todos nós afetivamente, e um poema
extremamente racista, que compôs toda uma geração, toda uma formação de uma geração. Então, o racismo estrutural, ele está em todas as esferas da nossa sociedade. O Silvio Almeida, ele diz o seguinte: comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Então, o meu chamamento hoje, e para nós pensarmos, se nós não olharmos para isso, nós vamos achar que realmente isso é normal. E não é normal. Mas nós precisamos historicizar o racismo, né? O Manuel falou que do momento que chegou aqui, os primeiros povos escravizados, os primeiros homens e mulheres, que foi lhes tirado o nome, que foi lhes tirado a sua humanidade, a sua capacidade de... Eles foram desumanizados, ali começou a resistência. Mas eu quero fazer o processo contrário. Pensar que o racismo também é política pública. Várias leis ao longo da nossa história, elas foram promulgadas para manter a sociedade desta forma, de uma forma onde alguns povos são considerados superiores e o outro povo inferior. E é tão interessante, porque quando eu era pequena, eu ouvia muito uma fala da minha avó. Ela falava assim: nós precisamos branquear a família. Minha avó era uma mulher preta. E isso me fazia pensar, e quando eu comecei a crescer, eu comecei a pensar nisso. De onde vem isso? E eu comecei a estudar. E aí eu descobri que, na verdade, isso não era algo aleatório. Isso foi uma política pública do Brasil. Porque quando a Lei Áurea foi assinada, e aqueles povos e aquelas pessoas foram... elas começaram a não saber nem quem elas eram, porque elas estavam completamente desumanizadas, e elas tinham um lugar, e agora foi introduzida uma ideia no país. O Brasil preto não vai dar certo. Nós precisamos fazer com que esse país fique branco. Nós precisamos encontrar alternativas para modificar isso. E havia algumas ações até bastante interessantes. Achava-se que, se realmente essa política pública fosse implementada da forma como deveria, e nós tivemos vários eugenistas que defendiam isso, se nós branquearmos o Brasil vai dar certo. E eram atitudes ousadas em 100 anos, terceira e quarta geração daquele povo. Não teríamos mais características de preto, não teríamos mais pessoas de pele preta, não teríamos mais cabelos crespos, não teríamos mais narizes de batatinha, como a gente ouvia quando era pequeno. Ai, seu nariz é de batatinha. Vamos apertar assim para afilar o nariz. Não teríamos mais lábios grossos. Essa era uma política pública. E nós precisamos conhecer a história para que a gente possa se posicionar e ter atitudes que vão dizer não, isso não. E dentro quando a gente pensa em política pública ela vem como lei, ela vem como recursos financeiros, ela vai trabalhar numa concepção de humanidade e de superioridade racial. E, novamente, quando falamos em política pública, o Manuel trouxe de forma tão interessante as leis que vieram para rebater, para combater isso. Por isso, precisamos
fortalecer essas ações que vão retirar, que vão modificar essa estrutura. E aí a gente pensa, puxa, mas se é estrutural, como que nós podemos mexer nisso? Nós podemos mexer porque é possível, dentro desse sistema, assim como um poema lá atrás tinha afetivamente quem era o preto, um negro, preto, selvagem, as nossas ações podem afetivamente modificar e ajudar a construir uma identidade preta, onde as pessoas, acima de tudo, e nós estamos falando de crianças, porque essa jornada é para a educação infantil, isso vai nos modificar, vai modificar as nossas percepções e o nosso comportamento em relação às nossas crianças. E o racismo, ele é estrutural, mas o racismo é dinâmico. Portanto, para desnaturalizar tudo isso, nós também podemos trazer o dinamismo das nossas ações para combater o racismo estrutural. O racismo estrutural, ele é perverso. Ele é perverso. Em 2020, nós tivemos um fato que nos fez chorar muito, todos nós. A maioria de vocês se lembram daquele menino Miguel, que despencou do nono andar. Esse é um caso que ele é recheado de racismo estrutural. Ele mostra para a gente como funciona a nossa sociedade. E na época, eu, como mãe de meninos pretos, eu escrevi um poema sobre essa questão. E eu quero terminar minha fala com esse poema. Menino, menino, quanto vales, menino? Tira a mão daí, menino, sujas a parede. Olha os pés, menino, sujo, preto, menino. Menino, menino, quanto vales, menino? Tua mãe, tão preta quanto tu, tinha mais o que fazer, obedeceu. Sai daí, menino. Para aí, menino. Vai para lá, menino. Sabes quanto custa, menino? Sabes quanto pesas, menino? Sabes teu choro, menino? Sabes quanto vale a bala que lhes cala, meninos? Quanto vales, menino? Fazes negrices. Vales 20.000. Não tem como não sermos atingidos todos os dias pelo racismo estrutural que mantém em funcionamento a nossa sociedade. E agora eu quero chamar, para fazer parte dessa nossa conversa, nossa querida Adriana Pássaro, que vai falar um pouquinho sobre branquitude. Dri, beijo, minha linda. Bom dia para todos e todas. Eu sou Adriana Pássaro Curinaldese, sou supervisora escolar e me coloco como uma educadora freiriana e antirracista. Vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de 52 anos, sou gordinha, de olhos azuis, cabelo encaracolado e curto, de ascendência italiana, que é uma informação privilegiada. Eu sei qual é a minha ancestralidade, e vou falar sobre privilégio branco e branquitude. Manuel anunciou várias vezes, né, que coube a mim falar sobre isso. E eu fico me perguntando,
será que eu sou privilegiada? Nossa, mas a minha vida foi tão difícil. Gente, na minha família, eu sou a primeira a me formar. Ninguém antes tinha se formado, eu sou a primeira a me formar. Eu paguei a minha faculdade, eu estudei à noite, ninguém me ajudou. Eu trabalho desde o tempo do magistério, desde novinha. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos e continuei trabalhando. Nada foi de graça, tudo foi muito difícil. Então, eu fico pensando. O supervisor Manuel falou sobre racismo, a supervisora Elaine nos emociona, explicou o racismo estrutural, que ele nos permeia, que ele atravessa, que ele está o tempo todo entre a gente. E falamos o tempo todo aí, né, esses conceitos, raça, racismo, negritude, e a gente não pensa no que é ser branco. O que é ser branco? Né? E foi com essa pergunta que a pesquisadora Lia Weiner ela vai discutir no ano de 2000 o que é esse conceito de branquitude. Ela perguntou para uma dezena de pessoas no doutorado dela, né, o que é ser branco, o que representava ser branco. Se fala tanto de negritude, mas não se fala de branquitude, né? Então, o que é ser branco? E a maior parte das pessoas disse o seguinte: eu nunca pensei no que é ser branco. Essas pessoas tinham por volta de 40, 50 anos, e a resposta era sempre a mesma. Ué, eu nunca pensei. Não me passou pela cabeça pensar no que é ser branco. E este é um privilégio. Você nunca pensar o que é ser branco. Então, ser branco é como se fosse o natural, é como se fosse o normal, é a normalidade do poder, é o natural. Quer ver um outro exemplo? A gente, por exemplo, não fala, olha, que mulher branca bonita. A gente simplesmente fala, que mulher bonita. Agora, quando a gente fala de uma mulher negra, a gente fala que mulher negra bonita, como se a beleza da mulher negra fosse uma exceção. E o branco é sempre a regra. Então, branquitude é um lugar de poder. São privilégios construídos de forma simbólica diariamente, dos quais a pessoa nem percebe que tem. Então, é construída uma estética desde que você é pequeno. Então, é como se fosse natural. Define o que é belo, repete de tal forma que as conquistas das pessoas brancas são entendidas como resultado do mérito individual. Isso não quer dizer que as pessoas brancas não tenham mérito, não tenham se esforçado, não mereçam. É claro que elas merecem, é claro que elas se esforçaram, é claro que conseguiram, e isso é muito importante. Mas se a gente for considerar que há um racismo no país, que é um país estruturado, como a Elaine contou, como o Manuel contou, estruturado em cima de racismo, de trabalho negro, de exploração, né, de escravidão, ser branco é um lugar de privilégio. Então, o fato de nascer branco te torna um privilegiado, porque você não precisa pensar sobre esse lugar. Então, quando o branco está nesse lugar de poder, e ele afirma que todos temos oportunidades iguais, se ele conseguiu, se esforçou, todo mundo consegue, e você olha, como a Elaine falou, e que nos reitores das universidades só tem branco, que os CEOs das empresas só tem branco, os donos
das indústrias, todos os lugares de poder, só tem homem branco, então quer dizer o quê? Que as pessoas brancas são geneticamente superiores? Então isso vira uma conversa de supremacista branco. Então quer dizer que os brancos são superiores? Então eu preciso pensar o que eu vou fazer? Eu vou continuar com um discurso de supremacista branco, que é um discurso racista, ou eu vou admitir que há, sim, um privilégio branco? Que há, sim, né, um privilégio que a pessoa, só por nascer branca, tem. E agora eu vou contar uma história para vocês. Algumas décadas atrás, havia uma menina branca que morava num bairro periférico, de maioria negra, de pele clara e de pele escura. Essa menina, ela entrou direto na primeira série. Ela não fez prezinho, né? Naquele tempo, o prezinho era preparatório, com exercícios de coordenação motora. Eu espero que seja só naquele tempo, hein, gente? Que a gente está numa jornada de educação infantil. Ai, 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 se alguém fica aqui com desenho mimeografado, que hoje em dia não é mais mimeografado, mas pode tirar xerox dos desenhos, né? E fazer atividade preparatória. Então, eu espero que ninguém mais faça isso, né? Então, naquele tempo, a gente, antes da cartilha Caminho Suave, tinha aqueles exercícios, né? Lembram? O Azinho, quem é mais velho sabe disso, né? Juntava as letrinhas, fazia aquelas minhoquinhas, né? Fazia aqueles exercícios no caderno de caligrafia. Então, fazia todos aqueles exercícios de coordenação motora, atividades de prontidão, o que está em cima, o que está embaixo, né? Para pintar os desenhinhos todos iguais, definir até a cor, né, dos desenhos, né? E quem tinha feito a pré-escola era exatamente esse o nome, né? Pré-escola. Então ela vinha preparada, né? Era antes da escola. Ela vinha com esse preparo para começar os exercícios ali da cartilha, o ai, ui, oi, que começava Caminho Suave com esses exercícios. E todos os alunos da classe tinham frequentado a pré-escola, que costumava ficar até ao lado ali das escolas de primeiro ano, os prézinhos, né? E a menina estava literalmente atrasada em relação à turma, ela não sabia nem segurar no lápis. E como que ela ia poder começar os estudos da cartilha com a Caminho Suave se ela nem sabia pegar ali no lápis, né? E a professora, muito dedicada, percebeu o atraso da aluna, né? E chamou a mãe da aluna e fez um combinado com a mãe. Pediu para que a mãe acompanhasse as lições no caderno de caligrafia em casa e que na classe ela colocaria a mesa da criança, a carteira da criança, da aluna, bem próximo da mesa dela, e que ela acompanharia todos os dias as lições da menina para ir vendo o progresso da menina. E foi o que aconteceu no decorrer dos meses. E logo a aluna se alfabetizou e acompanhou a classe. Essa menina, era eu. A professora provavelmente só me notou e se incomodou com o meu fracasso porque eu sou branca e de olhos azuis. Se eu fosse uma menina negra, provavelmente eu não chamaria a sua atenção, não causaria a sua indignação. E provavelmente eu não estaria aqui. Por uma escola onde todas as meninas e todos os meninos negros sejam enxergados, investidos, cuidados, sonhados em toda a sua potência, inteireza e grandeza, por uma educação sem racismo. Bora lá, meu amigo João, contar para nós toda a potência que a gente pode fazer
por esses meninos e por essa escola antirracista? Olá a todos. O meu nome é João Carlos e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre estética negra, identidade e resistência. Sou supervisor da DRE Freguesia, assim como os meus queridos supervisores que me antecederam na fala. E é um privilégio estar aqui, né? É um privilégio porque depois de tudo que foi falado pelos meus colegas, em tempos de Copa do Mundo, eles levantaram a bola e eu só vou chutar para dentro do gol. E eu vou começar fazendo isso, fazendo uma provocação. Esse material, ele que nós estamos fazendo aqui, produzindo aqui, ele foi pensado para ser visto coletivamente. Então, provavelmente, neste momento, você está ao lado de um colega, de uma pessoa, conhecida ou não. Você vai fazer, por favor, o seguinte exercício. Olhe para essa pessoa. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa, em algum momento da existência dela, teve uma ação ou um pensamento racista. Sim, essa pessoa que está do seu lado. Se você olhar para outra pessoa do outro lado, ou atrás, ou na frente, essa pessoa, essa outra pessoa, também teve em algum momento da existência alguma ação ou algum pensamento racista. Pasme, você também teve em algum momento alguma ação ou um pensamento racista. E por incrível que pareça, esse que vos fala, em algum momento da vida, também já teve um pensamento ou uma ação racista. E vamos entender um pouco isso. Nós vamos falar um pouquinho de subjetividades. Por que isso acontece? Porque como disse com muita propriedade a supervisora Elaine, o racismo no nosso país, ele é estrutural e sistêmico. Vocês estão vendo aí, dividindo o quadro comigo, duas pessoas extremamente importantes e que têm trabalhos extremamente significativos com referência a esse ponto. O professor Dr. Silvio Almeida, da USP, e a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. O professor, ele tem uma vasta literatura a respeito do racismo estrutural. E uma das coisas que eu acho bastante interessante do raciocínio, da lógica que ele descreve, é que o racismo, enquanto ideologia, ele molda o inconsciente. E pior, ele naturaliza por meio de manifestações culturais. Então, ele está enredado em várias ações, em vários mecanismos da sociedade, através de instituições religiosas, através de instituições de direito, através de instituições ideológicas, políticas e principalmente dentro da educação. E é nesse ponto que eu gostaria de continuar esse papo com vocês. Quando você trabalha com o racismo,
você percebe que ele é uma maneira, é um jogo de poder que é tão estrutural e estruturante que ele delimita, inclusive, o território. Quando eu fiz essa provocação, é fácil você lembrar algum dia da sua vida em que você, ao ver um negro, ao ver alguém de origem indígena em algum lugar em que normalmente você não vê, você chegar e chamar sua atenção. Por quê? Porque o racismo, ele precede essa questão. Ele se utiliza, como o Manuel falou, de um conceito de raça. Né? Então, você, por fazer parte de um grupo de seres humanos que tem uma característica física qualquer, que tem um fenótipo qualquer, você está delimitado a um tipo de territorialidade. E isso significa que existe uma construção em você. Nós estamos inseridos dentro de uma construção racista. E se existe um local aonde a gente tem a possibilidade de desconstruir essa estrutura, é na educação. E como a ideia aqui é falar sobre subjetividades e falar sobre a educação infantil e como o racismo pode ser desconstruído dentro de uma escola com a perspectiva de uma educação infantil, a gente vai fazer algumas digressões aqui a respeito dessa possibilidade dentro da escola. Uma ferramenta que é excepcional e que está subutilizada dentro da escola é a estética, é a arte. A arte e a estética, elas são uma parte da filosofia, né? Um braço da filosofia. Eu gosto muito de um conceito do Baumgarten que fala que a estética é a ciência da cognição sensitiva. Então, o que é isso? Você, através da estética, consegue se apropriar de conhecimentos por aproximação. Então, por que nós não proporcionamos aos nossos alunos e a nós mesmos a possibilidade de nos aproximarmos de uma estética não eurocêntrica e não branca? Em vez de você trabalhar com aquele tatame ou com aquele EVA, que inclusive está em baixa, né, nas unidades, você não trabalha com machita, você não trabalha com palha, você não trabalha com materiais alternativos que remetam a uma estrutura cultural, que é a estrutura cultural do nosso entorno. Sim, do nosso entorno. Por quê? Porque o nosso território, por exemplo, aqui da freguesia Brasilândia, é um território preto. O último censo mostra que mais de 60% das pessoas que moram no território da freguesia Brasilândia, por exemplo, se autodeclaram pretas. Então, essa cultura que já está inserida na vida dos nossos alunos e de nós mesmos que moramos aqui, ela precisa entrar dentro da escola. Eu estou falando e estão sendo mostrados para vocês alguns exemplos de estética negra em que vocês podem se inspirar. E vamos falar um pouquinho dessa estética negra.
Quando você fala em estética negra, obrigatoriamente você está falando de dois conceitos. O conceito da ancestralidade e o conceito da oralidade. São dois conceitos que batem diretamente em duas linguagens artísticas. A oralidade, ela bate diretamente na literatura. E a ancestralidade bate diretamente nas artes visuais e também na música. Então, qual é a iniciativa que nós temos essa necessidade de ter? É de nos apropriarmos desta oralidade e nos apropriarmos dessa ancestralidade. A partir daí, é necessário uma postura de professor, de coordenador pedagógico, de diretor, pesquisador. Então, aqui estão algumas sugestões que para desconstruir a ideia de que somente o modelo branco eurocêntrico é o belo. Vocês estão vendo imagens belíssimas e inspiradoras. E ao olhar para a potência que são as nossas crianças e os nossos alunos, ela tem que ser tão inspiradora, tão visionária, quanto são essas imagens e outras tantas. Há uns 2 ou 3 slides atrás, nós vimos toda uma movimentação com referência, por exemplo, aos cabelos das crianças. Né? Exatamente aí. Obrigado, Paulinha. Então, a questão dos turbantes, a questão da movimentação. Então, você tem beleza nisso. Você tem que ter uma construção estética e ética com referência à comunidade negra e à comunidade dos povos que são originários do nosso país. Então, é essa a proposta, né? É essa desconstrução que a gente, neste trabalho, cada um abordando aspectos diferentes, estamos propondo para vocês. Eu gostaria de falar mais especificamente agora sobre a questão da literatura. Eu tenho assim um carinho muito grande com o trabalho de uma autora chamada Kyosan Oliveira. Ela é perfeita. Está aí na tela, Kyosan, para vocês. Ela é uma doutora em educação na USP e ela tem uma vasta literatura e trabalhos sobre a forma, os efeitos e a maneira de trabalhar a literatura inspirada na ancestralidade com crianças da educação infantil. E ela tem alguns conceitos, ela fala umas coisas bem interessantes. A primeira coisa é a seguinte: a criança, ela é capaz, sim, de reproduzir o racismo que ela vê. Olha a responsabilidade nossa. Se você carrega esse racismo para dentro das escolas, você vai ter ele vai estar dando exemplo para essas crianças de comportamento. Então, é fundamental que a diversidade, é fundamental que a possibilidade de aproximação de uma ancestralidade, de uma mitologia afro e dos povos originários sejam acessíveis para essas crianças. Porque você começa a desconstruir essa possibilidade.
de trabalhar o racismo. Temos aí 3 livros da professora doutora Kilson de Oliveira. Aliás, um deles que vem ao encontro da nossa fala anterior. Com que penteado eu devo ir? Eu vou. Né? Mas os outros também. Então, é uma temática que ela explora brilhantemente. E a contação de história, em si, ela já é uma aproximação de uma tradição afro. As comunidades, os países africanos, eles têm na sua origem a transmissão de conhecimento através da oralidade. Então, a contação de história, ela é uma conquista da comunidade negra, da comunidade preta. Então, a gente precisa o quê? Trazer um conteúdo em que as nossas crianças se sintam representadas. É muito falado já essa questão, né? Mas é importante, é muito importante, porque você, neste momento, está desconstruindo um ideário eurocêntrico branco dentro das nossas escolas, que não são eurocêntricas e brancas, nas figuras que frequentam, sejam os alunos, sejam os professores. E essa é a nossa batalha dentro da nossa educação. Enxergar nas ações pedagógicas, enxergar nos PPPs, nos projetos, o potencial de inserção de uma estética negra, de uma estética dos povos originários. Eu fiquei muito emocionado com a fala da professora e da nossa supervisora Elaine, que também é professora, né? E eu gostaria, nesse momento, de prestar uma homenagem a todas as pessoas ligadas à educação e ligadas à cultura que nos antecederam. Nós não estamos aqui, como falou o professor e supervisor Manuel, saídos do nada. Nós temos um histórico. Então, aqui eu vou discorrer algumas pessoas que, inclusive, podem servir para vocês enquanto repertório de pesquisa. Nós temos a Lélia Gonzalez, à direita, que é uma sumidade, inclusive é nome de escola da prefeitura. Sueli Carneiro, que é uma militante, que é uma referência dentro da militância negra no Brasil. Pode passar. Aqui, 3 figuras que são ícones, cada um na sua área artística. À esquerda, Emanuel Araújo, que revitalizou a Pinacoteca e criou o Museu Afro. Ao centro, Ismael Ivo, bailarino, coreógrafo, com passagens na Alemanha, na França, e recentemente, antes de falecer, estava como coreógrafo do Balé da cidade de São Paulo. E o queridíssimo Abdias Nascimento, criador do teatro negro experimental na década de 50 do século XX, senador, talvez um dos primeiros a levantar essa pauta da negritude e do racismo no Brasil. Passando. Aqui, ao centro, pouca gente que não frequenta a academia tem acesso, mas é uma pessoa muito respeitada, que é o geógrafo Milton Santos. E, ao lado dele, 2 figuras mais populares, atores e cantores do cinema, do teatro. Ruth de Souza à esquerda, o grande Otelo à direita. Passando.
E fechando com uma figura que recentemente ganhou o devido lugar de direito, a Carolina Marina de Jesus. E ela fala, peguei esse trecho porque ela fala sobre o nosso objeto de pesquisa aqui. Quando uma criança passa fome, o problema é problema de todo mundo. Então, eu gostaria que as nossas crianças recebessem a possibilidade, tivessem a possibilidade de de ter uma educação que desconstruísse, nós temos essa obrigação, esse modelo em que fala que a sua origem não é bela, que a sua origem não tem o valor devido. E eu gostaria de fechar, então, essa fala com a efetivação do que pode vir a ser um potencial negro de uma criança negra. É um diamante lapidado na batida do funk. Vamos lá. Um diamante lapidado ao som do batidão. Exatamente isso. Um diamante lapidado ao som do batidão. Nós temos muitos, mas muitos diamantes que podem ser lapidados ao som de vários batidões. Viva a ancestralidade negra, viva a estética negra. E eu, nesse momento, passo a bola para nossa queridíssima mestra, a supervisora Patrícia. É uma brincadeira interna aqui. Vamos lá. Obrigada pela brincadeira, João. Assim me deixou um pouco menos nervosa nesse dia, né? Porque falar encerrando esse momento depois de ouvir vocês quatro, assistir vocês quatro é muito difícil. E a gente sabe que o tempo também ele já está bem, já passou bastante tempo e a gente quer que vocês não só assistam esse momento, né, hoje, mas conversem com as pessoas que estão ao seu lado sobre essas questões. Então, assim, a mim, eu sou vou me apresentar, né? Eu sou Patrícia, sou supervisora escolar aqui da DRE, Freguesia Brasilândia, sou uma mulher branca, na faixa dos 50 e muitos, e falo também de um lugar, né, de privilégio, dentro de uma ascendência também eurocêntrica, mas estou aqui com o coração aberto e com a emoção falando, acima de tudo, depois de ouvir vocês quatro, colegas. Antes de falar de vocês quatro, eu queria agradecer
a todas as pessoas que indiretamente, né, elas diretamente não estão aqui, mas indiretamente fizeram parte da nossa conversa. Todos os colegas supervisores, colegas da DIPED, equipes gestoras, equipes de professores, que nesse tempo de pré-organização da jornada pedagógica fizeram parte das nossas conversas. E, especialmente, a Paula, supervisora, que está dando todo o nosso apoio aqui, né, nos bastidores, mas que sem ela também não seria possível. Então, a todos que fizeram parte dessa conversa que se deu desde o início da apresentação desta temática, que não é mais uma temática, e sim uma pauta, nossos agradecimentos. Em segundo lugar, falar que é muito difícil da gente fazer uma costura, pensando na educação infantil, depois que a gente ouve 4 potências, né? Manuel, Elaine, Adriana e João. O que eu faço aqui no final? Acho que eu só vou falar muito obrigada por ter ouvido vocês todos, por estar junto com vocês, por ter conversado com vocês. Mas eu queria destacar, para não falar que não existe nada a falar. A gente conversou, a gente pensou numa jornada em que as pessoas se alimentassem da questão, falar um pouco sobre relações étnico-raciais de gênero na educação infantil não é nada fácil, porque a gente precisa se munir também de arquivos preciosos e que muitas vezes a gente desconhece por falta mesmo, dentro de uma concepção estrutural de racismo, de contato com esse material. Então, tanto Manuel, quanto a Elaine, quanto a Adriana, e terminando brilhantemente, nosso colega João, falaram de coisas que são muito importantes para que a gente repense nossas condutas, nossas posturas e nosso dia a dia na educação infantil. E o que é mais interessante é que eu tinha preparado um monte de coisinhas aqui que eu não vou acabar não falando, até porque isso não se encerra, esse assunto não se encerra hoje. Mas só falar que o que tem a ver essa conversa com a educação infantil e o que eu, como professora da infância, professor da infância, tenho a ver com uma conversa sobre racismo, né? A primeira coisa é falar que essa conversa ela não é tão recente assim, mas que às vezes a gente vai deixando essa conversa um pouco lá, né, no cantinho, né, das nossas principais discussões pedagógicas. Essa conversa já aparece em 2003 nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas, que eu convido a todos a lerem. Esse documento ele é belíssimo e muitas vezes a gente acaba não revisitando. Quando as diretrizes curriculares para a educação infantil são editadas, né, a revisão das diretrizes em 2009, novamente a gente é desafiada a falar sobre o respeito às diferentes culturas, identidades e singularidades, sobre a necessidade da gente promover oportunidades educacionais entre crianças de diferentes culturas, classes sociais, de forma que a gente construa novas sociabilidades e subjetividades que rompam com as relações de dominação em relação a diferentes culturas, classes sociais, etnias, escolhas, opções. E a gente parece que a gente vai passando por cima disso. Mas aí a gente vai no nosso currículo da cidade, que também foi editado em 2019, que vai falar dentro dos seus princípios como a educação para a equidade, a educação inclusiva e a educação integral, dentro de uma perspectiva que acolha a todos. E o nosso currículo da cidade já vai apontar sobre a importância da gente pensar sobre as relações para a educação étnico-raciais, sobre as relações de gênero, sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O meu convite, então, é para que todos nós olhemos para esses documentos e olhemos para nossas posturas, né?
sem mais delongas, eu acho que a primeira coisa que a gente pode se provocar nesse momento é olhar para o nosso cotidiano e fazer um exercício de vigilância ética e política. Como que a gente chama? O que a gente chama de vigilância ética e política? Na verdade, é quando a gente vai olhar para as relações, para como eu me relaciono com o mundo e comigo mesma. Como eu, como educador das crianças, vou procurar pensar sobre as oportunidades, como bem disse o João, que a gente tem dado para essas crianças em relação a diferentes culturas, diferentes modos de se viver. Quando que a gente vai começar a pensar que as pessoas, diferentemente de lugares institucionalmente colocados para a gente, são pessoas que merecem todo o nosso respeito e atenção. E, assim, acho que, para finalizar, falando que teria muito mais coisa para falar, mas, assim, a emoção do dia e desse encontro, dos meus colegas, de todas as pessoas que participaram, ela não se dá em nome só de uma jornada pedagógica. Ela se dá em nome de uma construção de uma política pública de qualidade para todas as nossas crianças, sobre uma postura, como a supervisora Elaine, nossa colega, falou, antirracista acima de tudo. E até plagiando um pouco, né, vários autores que já conversaram com a gente, conversas que nós tivemos com nossos colegas, gostaria de terminar falando que essa conversa de um hoje que a gente vive nos convida e nos convoca a olhar para a nossa história, por onde nós nos constituímos como uma nação, como um povo, né? E como a gente vai se materializar, como essa conversa sobre a nossa Constituição, de como a gente se tornou hoje, vai poder possibilitar que a gente se torne diferente do que somos amanhã. E esse amanhã não estou querendo dizer o dia seguinte, mas estou querendo dizer para as nossas gerações futuras. Bom, eu gostaria só de terminar, e eu não sei se convido a todos, aí se a Paulinha conseguir, colocar todo mundo de novo na live para a gente dar um tchau para todo mundo. Beijos para todos, eu acho que é muito bonito. Cadê nossa amiga? Espera aí, cadê? Está faltando uma amiga aí. Elaine. Ih, a Elaine não está aí, não? Ela saiu. Bom, a Elaine está aqui no nosso meio, está nos nossos corações, está com a gente. Muito obrigada pelo dia de hoje. E, meninos, falem também. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade e eu diria o seguinte, a luta contra o racismo, contra a desumanização, é um compromisso de todos, independente se é branco, preto, o que nome que receba. A luta é para uma sociedade onde o ser exista na sua integridade, como ele é. É isso. Boa tarde, bom dia, boa tarde. A gente não sabe que horário que vocês vão assistir essa conversa, mas a gente espera que essa conversa continue agora nos pequenos grupos e que nesses pequenos grupos a gente consiga conversar abertamente sobre tudo que a gente falou hoje, mas sobre tudo que está nos nossos corações, nas nossas almas e nas nossas posturas. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada aos colegas por uma educação antirracista. Obrigada. Estamos juntos, porque juntos nós conseguimos acessar individualmente cada um de nós. Um beijo, gente. Vamos lapidar os nossos diamantes. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, abraços.